Olá pessoal, boa tarde. Por que que Lula não vai ganhar as eleições? E se ele ganhar, ele vai ter muita dificuldade de governar o país. Por que eu digo isso? Primeiro vamos falar sobre por que que não vai ganhar. Primeira coisa é que o povo brasileiro, a gente sabe que tem memória curta, né? E isso é, o ser humano em geral, ele tem a memória curta. Mas vamos falar dentro de uma realidade aqui contextualizada aqui do Brasil. O brasileiro tem essa fama de que tem memória curta, né? Não é bem assim, mas às vezes sim. Mas com o advento da internet, né, desde que a internet chegou no Brasil em 2000, nos anos 2000, que é difícil hoje a memória não ficar encoberta, né? Sempre tem como refrescar a memória. Com a internet hoje nada fica encoberto, mentira não cola mais, né? Manipulação não dá certo e as pessoas sempre vão lembrar do que aconteceu, né? Porque a internet, se você for mexer ali no YouTube, você vai resgatar vídeos antigos. Então, o povo brasileiro sabe do que Lula fez ao país, né? Do que o PT fez ao país. Então, as pessoas sabem. E quem não sabe é só mandar vídeos, né? Comprovados do que o PT fez. Então, as pessoas, primeira coisa é essa. É a memória das pessoas por causa da internet. Porque antes da internet, você ficava refém da velha imprensa, né? Manipuladora, que a gente só veio descobrir que a gente era manipulado pela imprensa depois da internet, né? Como eles são manipuladores, manipulam efeitos visuais, o som do microfone, a luz sobre o entrevistado, manipula até o ângulo da câmera, tudo isso para influenciar a opinião do eleitor ou do público em geral, né? Então é manipulador, manipula o jornalismo, manipula documentários, enfim. Então, com a internet hoje, todo mundo virou uma imprensa, né? Virou uma TV, virou uma emissora de televisão, virou um jornalismo, um departamento, uma redação. Hoje é difícil mentir, né? Hoje, clicou no celular, você descobre um monte de mentira. A segunda coisa que não vai ganhar é que o povo brasileiro, ele não vai aceitar, né? Boa parcela da população não vai aceitar um bandido de novo governando o país. Então, claro que existe os apaixonados, mas boa parcela não vai aceitar ele mais. Então, eu acho difícil ele ganhar as eleições. O terceiro e último motivo que ele não vai ganhar as eleições, porque Bolsonaro está em primeiro lugar em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, né? Está em primeiro lugar em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral. Está em primeiro lugar no Rio, está em primeiro lugar em Espírito Santo, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Está em primeiro lugar no Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Brasília, ele está em primeiro lugar, né? O Nordeste vai surpreender muito esse ano, porque ele fez muita coisa no Nordeste. Então, tudo indica que nada vai mudar em 30 dias, né? Nós só temos 30 dias para as eleições. As eleições vai ser no dia 2 de outubro. Então, eu não acredito numa reviravolta muito grande para Bolsonaro perder o primeiro lugar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tem que acontecer uma coisa muito grande para poder ter uma reviravolta, para Bolsonaro perder o eleitorado em São Paulo, Minas Gerais, que são os dois maiores colégios eleitorais. Então, acho difícil ele ganhar. E o segundo fator, né? Esse é o primeiro fator com 3 tópicos. E o segundo fator, né, que ele não vai ganhar as eleições, e se ganhar, ele não vai governar. Se ganhar, a única chance que Lula tem de ganhar é na fraude, né? E se ganhar as eleições, vai ser muito difícil ele governar. Porque depois que o presidente Bolsonaro chegou, o presidente conseguiu conscientizar a população. Boa parcela da população brasileira, por causa da internet, ficou muito conscientizada. Por exemplo, através do governo Bolsonaro, de tanto a imprensa falar dos ministros, porque a gente nunca viu um governo tão fiscalizado como o governo Bolsonaro. Se os outros governos fossem tão fiscalizados assim pela imprensa, pela população, como o governo atual tem sido, não teria tanta roubalheira, corrupção. Então, eu mesmo, por exemplo, eu nunca acompanhei um presidente durante 4 anos, todos os dias. Até os dias que eu não podia, quando eu chegava de alguma viagem, de alguma a responsabilidade que eu estava tendo, eu parava assim e ia fiscalizar o que é que aconteceu esses dias que eu não estava acompanhando.
Então é a primeira vez na história que eu acompanho um presidente e seus atos durante 4 anos consecutivos, praticamente 4 anos, né? Todos os dias, diariamente, eu venho acompanhando o presidente, tudo que ele fala, onde foi, o que fez, o que ele assinou, que decreto, que lei foi aprovada, tudo. Se você perguntar o que aconteceu desde 2019 até agora, eu sei de tudo. Então o povo está muito bem informado. E através da perseguição da imprensa, as pessoas ficaram bem informadas sobre os ministros do presidente. Todo mundo hoje sabe de qual quem são os ministros do presidente, coisa que nunca acontecia antes. Né? O povo brasileiro não gostava, o povo brasileiro gostava de churrasco, cerveja e festa. Né? Hoje eles estão se importando mais com a sua liberdade, com seus direitos, estão cobrando mais, o povo brasileiro está mais reivindicando seus direitos, estão mais entendendo de política, né? Estão pesquisando, se informando, tudo graças a Deus e à internet. Né? Então, as pessoas não estão bem informadas. Né? Hoje as pessoas sabem o que é Supremo Tribunal Federal. A gente só ouvia falar, mas a gente não sabia como é que funcionava, quem eram os ministros do Supremo. Hoje você sabe. Você sabe que existe o TRF4, o TRF2, o TRF1, né? Existe o que é desembargadores, qual a função deles. Né? Hoje a gente sabe o que é o Procurador-Geral da República, qual a função dele, você sabe sobre a Polícia Federal, o que é que a Polícia Federal faz de forma mais clara, né? O GSI, né? Que é a inteligência da Polícia Federal, né? O órgão de inteligência do governo. Né? Você está por dentro dos governadores, você sabe quem são os governadores hoje do Brasil, os prefeitos. Né? Você sabe como funciona um congresso, que antes as pessoas não sabiam o papel de um senador, de um deputado. Isso era o que os políticos mais temiam, que a população ficasse bem informada. Então, é muito difícil hoje Lula governar, porque as pessoas estão bem informadas. Existe uma parcela muito forte da população brasileira que não vai aceitar Lula, não vai engolir Lula se Lula ganhar. Ele vai ter muita dificuldade para governar, porque Bolsonaro se tornou um líder mundial. Né? Ele vai ter muita dificuldade, as pessoas não vão aceitar ele. Né? Os empresários não vão aceitar o Lula. Né? Os empresários têm um pé atrás com o Lula, né? Principalmente os capitalistas. Né? Ele vai ter dificuldade para sentar ali, para governar, vai ser um caos. Né? Perigo até ter umas guerras civis. Né? Ele vai ter muita dificuldade para governar, cara. Se fosse ele, orava para ele não ganhar. Né? Eu fosse ele, até o conselho que eu dava para Lula é votar em Bolsonaro. Né? Porque ele vai ter dificuldade, porque Bolsonaro ganhando vai ter menos resistência do que Lula. Né? Porque a população está bem informada. O que o Lula fez não é um passado antigo, é um passado recente. Né? Tem um mensalão, um petrolão, o cara roubou bolsa, a pensão do Correio, pensão da Caixa Econômica, o cara fraudou, desviou, 500 milhões estava em caixas lá em Salvador, no apartamento de Gedel Vieira Lima, todo mundo sabe disso. Então, eu acho muito difícil ele ter paz para governar. Ele vai ter resistência no Congresso, ele vai ter resistência no Senado. Né? Lula não tem mais aquela popularidade que ele teve quando saiu do segundo mandato, né? Quando o povo era cego, né? O povo não sabia das suas mutretas. Né? Então ele não tem mais aquele prestígio, aquela força. Lula também não tem mais uma força política. Né? Bolsonaro rachou essa força política. Ele não tem mais essa força política. Ele não tem mais essa moral toda, esse prestígio todo, sabe? Essa popularidade toda, ele não tem mais. Né? Ele tem uma resistência também internacional. Existem muitos chefes de Estado de outros países que não aceitam Lula mais. Então vai ser uma dificuldade muito grande. Então, tudo indica aí que o presidente Bolsonaro tem chances enormes de ganhar ainda no primeiro turno. Então, que Deus possa confirmar isso, né? Que Deus abençoe.